Uma mensagem para você receber, meditar. Eu estava conversando com uma irmã. Hoje pela manhã eu disse para ela: olha, a gente costuma, quando a gente está enfrentando uma luta, achar que essa luta é só nossa. Sempre que acontece alguma coisa que nos abala, a gente vai pensar que por que eu, Deus, por que eu, né? E nós podemos ver na Bíblia Sagrada e na vida das outras pessoas histórias tão parecidas. Então as lutas não são privilégio de alguns, não. Ela vem para todos. Lê aqui o Salmo 129, pastora. Preste atenção na leitura desse salmo. A pastora vai ler todo o salmo. É curtinho. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço, nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Você talvez fica pensando: será que eu sou escolhido mesmo de Deus? Eu estou passando por essas dificuldades todas, né? Por essas lutas, essas coisas me acontecem. Então, nós estamos lendo um salmo aqui do rei Davi. Davi, ele foi escolhido por Deus. Deus, falando com o profeta Samuel, disse que eu já escolhi aquele que é segundo o meu coração. E às vezes a gente fica indagando a Deus, querendo saber por que isso, por que aquilo, né? E aqui nós vemos Davi dizendo que é como se ele tivesse passado o arado em cima das costas dele, pelas feridas que deixaram, pelas mágoas que ficaram. Como é que um homem, segundo o coração de Deus, que Deus amava tanto, passou tanto sufoco? Não, mas ele pecou com Batseba. Eu digo, mas antes de pecar com Batseba, os sofrimentos dele, sair do meio da sua família, não era aceitado no meio da sua família, e depois teve que sair do meio da sua família, sair daquele lugar que ele mais gostava, que era o campo dos pastores, onde ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Tudo isso aconteceu com Davi, era uma preparação de Deus. Pastor, será que o crente vai receber as lutas da vida como preparação para confortar seu coração? Sim. Sabe por quê? Porque você pega seu filho pequeno, sua filhinha, você prepara ele para a vida, não prepara? Você pega a mãozinha dele, a professora passa o dever de casa, você vai com a mãozinha dele em cima das letrinhas, tentando fazer com que ele tenha coordenação motora. Você começa a ensinar ele a beber alguma coisa, quando ele, muito pequeno, só toma na boca se você der a mamadeira, o leite, aquele negócio todo. Depois você começa a ensinar ele a dar aqueles primeiros passos na vida, preparando ele para quê? Para viver a sua maioridade. Você começa às vezes até a bater na mãozinha: não pode isso, não pode aquilo. A educação de um pai e de uma mãe sobre seu filho tem muito a ver com a educação de Deus. Você veja que Deus colocou essa educação nos animais, nos répteis, em tudo. Eu fico observando o gado, a vaca amamenta o bezerro, luta por ele, defende ele dos predadores, mas quando ele desmama, que ele começa a caminhar, pronto, vai seguir a vida dele. E Deus nos prepara para nós seguirmos a nossa vida com ele, mas só que tem que nos preparar para a luta. Porque o que seria de alguém que não tivesse nada para contar da sua vida? Seria uma lesma, um parasita da fé, alguém que não tem histórias para contar, alguém que não tem testemunho para contar. Não pode ser assim. Se está com Deus, tem que ter histórias para ser contadas, histórias de lutas e de vitórias.
Então hoje eu quero direcionar uma palavra aqui, e essa palavra está sendo levada ao seu coração para você entender que não é só você que está passando por luta. Os conflitos humanos são muitos. Meus irmãos, é muita gente. Praticamente todos. E os que são de Deus estão sendo preparados por Ele para voos mais altos, para projetos mais audaciosos. Será que Deus lhe daria uma missão sem você saber cumprir e deixaria você simplesmente fracassar? Não. A missão que Deus lhe dá, Ele vai lhe preparar para você desempenhar e ganhar com ela. Então receba essa palavra no seu coração dizendo: Deus está me preparando para lutas maiores. Deus está cuidando de mim para evitar lutas maiores. Porque nós temos que entender que quando nós temos a nossa família, as pessoas que fazem parte de nós, é um conjunto de coisas. E além disso, o nosso ciclo de amizade, o lugar onde trabalhamos, o lugar onde estudamos, o lugar onde vivemos, é muita coisa. Será que tudo ia viver harmoniosamente sem lhe dar problema nenhum? Você ia viver um tédio. Você não ia ter nem vontade de viver. Porque a sensação de uma paz muito grande faz você ficar sem preparação. E a vida do crente é assim: no tempo de guerra, guerreia-se, no tempo de paz, se prepara para a guerra. Não fique pensando que Deus vai deixar você à deriva, não. Você não é um barco à deriva. O Espírito Santo é o leme, Ele é o guia e é a âncora. Quando você tiver que parar, Ele que para. Nós temos que entender que a mão de Deus está sobre nossas vidas de uma maneira tão grande, sabe, que não tem como você dizer que não está. Eu vejo isso acontecendo na minha vida e na vida de todas as pessoas que convivem comigo. A mão do Senhor está sobre a sua vida. E às vezes as pessoas se apegam a coisas tão pequenas, irmãos, sabe, ficam agarrados naquilo. Um problema que era para ser deixado, vai passando, meu irmão. Tem outro problema para resolver, vai passando. Esse aí eu já dou por resolvido, já entreguei nas mãos de Deus. Mas não qualquer coisinha. Não se agarre a tudo, porque senão você não vai suportar. Mas quem está te preparando é Deus. E agradeça a Deus, porque Ele está fazendo você passar por situações que você precisa passar para ser aperfeiçoado. Não existe luta sem propósito para aqueles que vivem com Deus. Toda luta na vida do crente tem propósito, e é um propósito preparatório. E não vá pensar que você vai enfrentar uma crise agora, um problema agora, e daqui a pouco não vai ter mais problema. Não, vai ser sempre um maior do que o outro, que é a elevação da sua qualificação como cristão, como servo de Deus. Ele vai elevando você, elevando até Ele botar você onde Ele quer. Então glorifique a Deus pelas lutas que você está passando, porque essas lutas, elas vão lhe preparar para ser mais forte. Sabe o que é que vai acontecer daqui a algum tempo? Você vai dizer: já passei por coisas piores. Isso aí não é nada. Por quê? Porque Deus te preparou. Agora, quando você tem essa consciência que está sendo preparado por Deus, isso lhe traz uma paz. Porque uma certeza você tem: vou sair vencedor dessa história. Vou sair do outro lado igual Miriam, cantando o hino da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus. Não solte a missão que Deus te deu e viva com intensidade, porque Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas e na vida de cada um de vocês. Pastor Ângela. E glória a Deus. Se a gente for ouvir, é tanta luta. Você tem suas lutas, conversa com alguém, tem as lutas desse alguém, e esse alguém já fala de outra pessoa que conhece, que também está passando por lutas. Enfim, aqui na terra é assim, tem as aflições, mas o que o Senhor nos falou foi que com essas aflições a gente vai vencer. Por quê? Porque Ele venceu, e é Ele quem está conosco, é nele quem nós temos, nos firmado, estamos alicerçados na rocha eterna, que é Jesus. É comum você ouvir isso, são tantas lutas, cada dia uma luta mais difícil, E nós estamos aqui
Nós sempre vamos ter da parte do Senhor uma palavra, uma porção animadora para a gente não desistir diante das lutas. Porque quando Jesus fala das dificuldades, das situações, das aflições que nós viveremos aqui, Ele também está dizendo que nós temos a saída, a solução nele. A força que nós precisamos, que vem dele, para nós vencermos momentos terríveis. Hoje pela manhã eu estava vendo uma postagem de um servo de Deus e eu disse, meu Deus, a gente ouve tantas situações e quando pensa que a luta já foi grande, vem essa que o pastor falou, uma maior ainda, né? Onde há um trabalhar de Deus. Se a Bíblia diz que em tudo há um propósito, então nessas lutas há um propósito de Deus também. Claro. Né, para o seu nome ser glorificado nas nossas vidas. E na postagem eu estava vendo, pastor, ele dizendo assim, deixa eu explicar aqui para vocês o que está acontecendo, que os irmãos tudo perguntando, o que está acontecendo, o que está acontecendo, e ele foi explicar. E na explicação ele estava dizendo exatamente que a sua esposa estava grávida de 8 meses, que o filhinho dele estava mal de saúde, teve que ser internado, e na aflição do filho ser internado, a mãe preocupada acabou que foi parar no hospital. E o bebezinho chegou antes da hora, né? Antes assim, antes da hora, forma de falar, mas foi no tempo de Deus, que quem marca o dia da gente chegar é Jesus, né? E aí ele disse, na aflição a mãe acabou sendo internada para ter o bebê, ela já estava com 8 meses, o bebezinho nasceu, aí ficou a mãe internada, o bebezinho recém-nascido e o outro filhinho que já estava internado. Aí ele diz, pronto, aí lá estavam os 3. E eles, claro, eu como pai, como esposa, estava aflito, mas aquele aflito confiante em Deus. Aí ele foi dizer, com os dias a mãe saiu do hospital, com mais não sei quantos dias o filhinho mais velho, e daqui a pouco, com mais uma semana, o recém-nascido. Então você imagina, pastor, foram dias de quê? De provação, né? Da fé, de buscar a Deus, de confiar em Deus, de coração apertado. São dias de luta. Então a gente olha a luta de um irmão, é diferente naquele momento da nossa, mas é uma grande luta. E está lá, ele diz, eu estou voltando aqui para dizer que glória a Deus, está todo mundo em casa, e aleluia, louvando o nome do Senhor. Então em quem nós vamos confiar, esperar e nos apegar nesses momentos de luta? Isso quer dizer que eu confio em Deus, eu não vou chorar? A gente chora no nosso medo, na nossa fragilidade, mas quando eu choro para Jesus é diferente. O Senhor acalma o meu coração, o Senhor vai dizer que Ele está no controle, Ele vai me lembrar das suas promessas. Você é chorando sem conseguir falar nada e Deus dizendo, eu estou entendendo o que você quer dizer. Então, o que eu quero dizer com isso? Que luta todos nós temos. De tempos em tempos nós passamos por situações que você diz, eu não vou suportar. E você suporta. Por quê? Porque Deus está te sustentando nessa luta. Deus está com você nessa luta. E depois você vai dizer, glória a Deus que o Senhor me ajudou e eu sobrevivi a essa luta. Eu Aleluia. Passei com Deus nessa situação. Entende, querido? Porque, pastor, há um momento na palavra que fala dos ossos estarem como quebrados, esmagados diante da angústia de uma luta. E às vezes a gente se sente assim mesmo. Um apertar tão terrível que você diz, eu não vou suportar, não é só a luta, é essa angústia que a luta está me causando. Entende? Mas o Senhor está ali, porque Ele conhece a nossa estrutura. Diante de uma luta, lembre, nós temos um Pai. E o Pai que nos criou, que nos conhece, que nos formou e que a sua palavra nos garante, Ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra que nós somos pó. O que você está querendo dizer com isso, pastora? Que Deus sabe o que a gente pode suportar. Sim. Que Deus sabe a hora certa de chegar na nossa situação. Que Ele é fiel. Eu lembro-me de uma irmã chegar e ela está tão assustada, tão temendo a notícia que chegou para ela e dizendo, eu não tenho coragem nem de falar com ninguém da minha família. E quando ela contou o que ela estava passando, era assustador o diagnóstico dela. E eu disse, irmão, e eu fiquei, Deus, o que eu vou dizer para essa irmã? Porque num negócio desse, como é que eu também me sentiria, Senhor? E o Senhor me fez lembrar de um versículo onde a palavra diz, o salmista declarando,
Ainda que um exército me cercasse, Eita Deus. o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, em ti eu confiaria. Ei, irmão. É um salmo onde Davi está dizendo: de todo jeito, a luta que vier, a guerra que vier, seja com 1, seja com 10, seja com 10 mil, seja um gigante ou 300 gigantes, de todo jeito eu vou confiar no Senhor. Por quê? Porque o meu coração não tem como receber paz e certeza de uma vitória sobre algo que está fora, pastor, do meu controle, se não for confiando naquele que está no controle de tudo. Se não for esperando no poder, na ação, no extraordinário que só vem de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja se sentindo assim, exatamente, Salmo 27. Talvez você esteja se sentindo assim, tão cercado, sabe? Irmã, é guerra, é levante, é notícia, é falatório, é porta que fechou, é tudo de uma vez, é uma tempestade atrás da outra, mas você está aí. Porque quem está no seu barquinho garante vitória. O que garante que a gente não vai naufragar não é a nossa autoconfiança, não é a estrutura do barquinho, não é o recurso que a gente tem para ativar alguma coisa, mas é quem está com a gente nesse barquinho. Essa é a garantia. É quem está conosco. E a presença dele é que nos sustenta. Tudo o que nós precisamos é da presença de Deus. Deus te levante nesta hora, nessa luta, que o seu coração nesta luta sorria, mesmo as lágrimas descendo. Irmã, como que é isso? É você chorando porque a angústia é grande e o coração está fazendo você sorrir, dizendo: acalma, acalma. Eu estou aqui, eu estou com você. É quando você passa aquela luta e você diz: Senhor, eu não estou entendendo. Aleluia. Ainda assim eu confio em ti. Senhor, eu não sei por que eu estou passando por isso. Mas há um propósito do Senhor nisso. Senhor, acalma o meu coração. Senhor, chega aqui. Tem gente que está em corredores de hospital. Tem gente que está numa fila, batendo porta todos os dias. Tem gente que já nem tem dormido porque já espera um amanhã, acreditando que vai conseguir alguma coisa. Tem gente que está como aquela irmã do testemunho que o pastor contou, pegando lápis e riscando na parede dia após dia de luta, mas esperando que a vitória vai chegar. Eu não sei como é que você está, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus sabe. Ele sabe, não é porque alguém falou. Ele sabe, não é porque enviaram um e-mail, ligaram desesperados dizendo: Deus, ajuda aí o teu filho. Ele não sabe, não é porque mandaram uma mensagem do WhatsApp. Ele sabe porque ele está com você. Aleluia. Ele sabe porque ele sente o que você está passando. Ele sabe e sabe exatamente o que fazer, como fazer para te ajudar. E ele é fiel nas nossas vidas. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor, o que é que eu faço? O Rafael Almeida dá a receita aqui. Vai orando.